Olá, estudantes do sexto ano. Neste vídeo vamos falar sobre frase, oração e período. Acompanhe. Bom, vamos falar então primeiramente de um texto de reportagem. Você lembra o que é uma reportagem? Então, uma reportagem, ela leva algumas características parecidas com uma notícia, só que ela aprofunda mais, traz análise, pode trazer opinião, é mais longa, enfim. E o título ele tem um nome específico, geralmente nós chamamos de manchete. Já o subtítulo nós costumamos chamar de linhas finas, tá bom? Vamos lá? Qual é então a manchete? Em Pernambuco, o catador de lixo dá exemplo de solidariedade. A linha fina diz o seguinte: Sebastião construiu uma escola para 75 crianças. Catador também constrói barracos para quem não tem onde morar. Olha que interessante, né? Um exemplo, uma atitude legal de solidariedade, né? Vamos entender um pouquinho mais sobre essa reportagem? Em Pernambuco, um catador de lixo dá um exemplo de solidariedade. O pouco que ganha divide para melhorar a vida na comunidade onde mora. Há 24 anos, o seu Sebastião puxa uma carroça pelas ruas de Olinda, atrás de material reciclável. A vida nunca foi fácil para ele. Ficou órfão aos 4 anos, teve pouco estudo, com sacrifício criou 7 filhos. Ele é um exemplo para a família. É o valor do suor, diz o familiar. Nunca falta trabalho para o catador. O lixo que sufoca o manguezal é fonte de renda para o seu Sebastião. Neste garimpo diário, ele tira o sustento. A gente tira uma faixa de 40 a 50 sacos, que dá uma média de 80 a 100 quilos, conta o catador de lixo Sebastião Pereira Duque. Então é interessante, né, como este catador de lixo ele promove ali algumas ações para a sua comunidade. Bacana, né? Seguindo, vamos fazer uma análise então aqui, né, do nosso conteúdo. Silêncio, olha essa frase, faça silêncio. Qual é a diferença entre as duas, né? Então, as frases ao lado, elas não têm o mesmo sentido, não são iguais, né? Uma delas é uma frase nominal. Por quê? Porque ela não possui verbo, que é a palavra silêncio. Já a frase faça silêncio, né? Então ela possui o verbo fazer. Portanto, então nós chamamos de frase verbal ou podemos chamar também de oração, tá bom? As duas são frases, só que uma é frase nominal, outra é frase verbal. Perfeito? Aqui, Sebastião inteligente e solidário seria uma frase nominal, não tem verbo. Já de baixo, ele é um exemplo para a família. Seria então uma oração ou frase verbal, porque tem o verbo né? Verbo ser no presente. Concordam? Compreenderam? Então é isso. O que é a frase então? Lembrando, né? Então, frase é um enunciado de sentido completo. Então, pode ser às vezes uma palavra, desde que ela tenha sentido completo, tá? Como na palavra silêncio, por exemplo. Então, só a palavra silêncio representa uma frase nominal, ela tem sentido completo, ela informa então a necessidade de se fazer silêncio em algum ambiente. E o segundo exemplo, faça silêncio, é uma frase verbal, né? Então, faça, verbo fazer, é um enunciado que se organiza em torno do verbo e tem sentido completo também. Perfeito? Quando nós lemos, né, uma frase, né, nós devemos perceber se nela tem verbo ou não. Se tem verbo, é uma frase verbal ou chamada também de oração. Se não tem verbo, é apenas uma frase nominal, tá? Então, olha lá. Sebastião construiu uma escola para 75 crianças. Construiu. Então, temos o verbo construir. Logo, eu tenho aqui estabelecido uma oração, né? É uma frase de sentido completo, mas também organizada em torno de um verbo. A quantidade de verbos é a quantidade de orações. Se eu tivesse 5 verbos, eu teria ali 5 orações num enunciado. Perfeito? E período, né? Para ser período, eu preciso que eu tenha pelo menos uma oração, tá? Então, se eu tenho ali uma frase verbal, ou chamada também de oração, logo eu vou ter constituído um período, pelo menos, tá? Então, olha lá. Ficou órfão aos 4 anos, teve pouco estudo. Aqui eu tenho 2 verbos, ficou e teve, forma 2 orações, porém, forma um único período.
Perfeito? Agora a proposta da atividade Mão na Massa para você, né? Utilizar aqui a ferramenta WordWall. Então pode acessar este link fazendo a anotação ou clicando direto no nosso material de slide. Beleza? Então neste vídeo falamos sobre frase, oração e período. Espero que vocês tenham gostado. Até breve.